Sam Morgan estava sentado naquele brilho, afiando a lâmina de uma faca de entalhar, suas mãos largas se movendo com o ritmo de um homem que não estava esculpindo algo, mas esculpindo o tempo. A figura em seu colo não tinha forma definida, apenas um pedaço de pinho suavizado por dedos calejados. Ele não tinha pressa em moldá-la. A verdade é que, na maioria dos dias, ele não tinha pressa para quase nada. Nem sempre fora assim. Antes de Abigail morrer, Sam costumava rir, costumava cantarolar enquanto trabalhava. Havia abelhas então, e galinhas ciscando perto do galinheiro, e flores. Deus, como Abigail amava seu pequeno jardim. Tulipas selvagens, suaves rosas das pradarias, linho azul. Depois que ela se foi, o jardim virou mato, depois neve, depois nada. Ele nunca teve coragem de plantar de novo. Do lado de fora, a tempestade apertava seu domínio sobre a terra. A neve caía não em flocos, mas em lençóis lentos e deliberados, cobrindo o mundo centímetro por centímetro. Sam lançou um olhar ao fogo, mexeu com o atiçador de ferro e recostou-se na cadeira com um sopro longo e vazio. Seus ossos doíam com um tipo de frio que não vinha do clima. Aquele frio específico vivia mais fundo no peito, onde antes a memória das risadas o aquecera. Era uma dor silenciosa, o tipo que não grita, mas se acomoda na pele como poeira em cantos antigos. Ele pegou sua caneca, café preto já há muito tempo frio, e tomou um gole mais por hábito do que por sede. Então ele ouviu 3 batidas, lentas, e não galhos batendo ao vento, não um guaxinim arranhando a parede. Humanas. Ele ficou imóvel. Uma 4ª batida veio, hesitante. Uma pausa, depois outra. Sam se levantou, as articulações protestando ao movimento. Ele não recebia uma visita fazia dias, não com a estrada enterrada sob montes de neve mais altos que o peito de um homem. Destrancou a porta de ferro e a abriu com a cautela de quem aprendeu a não esperar nada de bom do mundo. E ainda assim, lá estava ela, e uma mulher envolta em um casaco puído, 3 tamanhos maior que o necessário, sua barra endurecida de gelo. O chapéu havia se perdido, o cabelo embolado e úmido de neve. Atrás dela, encolhidos sob um único cobertor gasto, estavam 3 crianças, não mais altas que seu joelho, embrulhadas em lã e medo. Os olhos dela encontraram os dele, grandes, incertos, mas ainda brilhando com algo que não havia se rendido. Ela não falou. Não precisava. Sam sentiu o pedido no seu próprio respirar. No jeito como seus joelhos pareciam prestes a ceder, mas ainda não tinham cedido. Ele deu passagem sem uma palavra. Ela guiou as crianças para dentro com braços rígidos e sussurros de tranquilidade, baixos demais para se ouvir. Sam fechou a porta atrás deles, trancando-a novamente contra a tempestade. Eles ficaram perto da lareira, silenciosos, pingando, a menor das crianças, e cabelos dourados, olhos arregalados, e segurando uma boneca de pano encharcada contra o peito como um salva-vidas. Sam adicionou um tronco ao fogo. As faíscas saltaram e a luz se espalhou pelo cômodo, pintando calor nos rostos pálidos. Ainda assim, ninguém falou. Por fim, a voz da mulher veio. Cavalo morreu. Caminhamos 3 dias. A roda da carroça quebrou a leste de Bitterridge. Eu não podia carregá-los todos de uma vez. Sam assentiu, e mais para reconhecer do que para responder. Ela continuou, a voz mais firme agora. Sou Raquel. Estes são meus, Finn, Theo e Sadie. Os meninos acenaram timidamente. Sadie apenas piscou, apertando mais a boneca. Vocês se perderam? Ele perguntou, a voz rouca pelo desuso. Não, ela disse. Fomos deixados. Aquela única palavra continha mundos. Sam não perguntou mais. Fez um gesto para as cadeiras perto da lareira. Sentem-se. Sequem-se. Vou buscar algo quente. Eles obedeceram. Ele voltou minutos depois com caldo e simples, ralo, mas quente. As crianças não o esperaram. Devoraram as tigelas com urgência silenciosa, enquanto Raquel as observava em vez de comer a sua.
Você deveria comer, Sam disse. Eu vou, ela respondeu, mas seus olhos ficaram nas crianças. Ele a estudou então, e não com julgamento, mas com a atenção cautelosa de alguém que um dia já soube o que era ser necessário, e não era mais. Seu rosto era afiado pela fome e pelo orgulho. Ele podia ver que aceitá-lo lhe custava algo, e mais pedir custava ainda mais. Quando as crianças terminaram, enroscaram-se umas nas outras no tapete trançado, sadio entre os irmãos. Sam pegou um cobertor extra do baú de cedro e o colocou suavemente sobre elas. Raquel o observou atentamente. Você vive sozinho aqui? Ela perguntou, sem dureza. Ele fez um leve aceno. Já faz 2 invernos. Os olhos dela suavizaram. Sinto muito. Ele deu de ombros. Tempestades vêm. Às vezes demoram a ir embora. Nenhum dos dois falou depois disso. O fogo estalou, preenchendo o espaço entre eles. Então ela disse, quase num sussurro. Tentei ir para o oeste, para Montana City. Tinha família esperando por mim, ou assim pensei. Meu marido, ele voltou quando ficamos sem comida. Disse que eu que tinha escolhido esse caminho. Sam a olhou então, completamente. Ele deixou você no inverno. Com crianças. Ela deu um pequeno aceno. Havia mais silêncio que tempestade. Sam não respondeu com palavras. Apenas serviu para ela uma caneca de café quente e empurrou-a para frente. Ela a segurou com as 2 mãos, permitindo que o calor entrasse pelos dedos, que tremiam ligeiramente. Ele não perguntou se era por frio ou algo mais profundo. Vocês podem ficar, ele disse baixinho. Até a estrada abrir. Ela encontrou novamente os olhos dele. Havia algo indescritível em sua expressão, em parte hesitação, parte alívio. Obrigada, ela sussurrou. Não precisa. Ainda não. Ele voltou para sua cadeira e pegou o pedaço de madeira meio esculpido. O silêncio que se seguiu já não era vazio. Tornará-se companheiro, e o tipo que não precisa ser preenchido. Ele percebeu o modo como as crianças respiravam em ritmo, o jeito como Raquel apertava o casaco, não para afastá-lo, mas para se manter firme. O fogo estalou de novo. A tempestade rugia lá fora, mas ali dentro, pela primeira vez em muitos meses, Sam sentiu o ar mudar. Não quente ainda e mais aquecendo. Ele observou Raquel beber o café, os olhos acompanhando a dança da chama. Ela não descansava totalmente, mas sua guarda tinha baixado só um pouco e o suficiente para deixar entrar um pouco de luz, o suficiente para fazê-lo imaginar-se, talvez na primavera, as ervas daninhas lá fora pudessem ser convencidas a florescer novamente. Mas isso era pensamento para depois. Por agora, a neve caía, a vela tremeluzia, e a pequena cabana guardava 5 vidas que, por destino ou tempestade, tinham vindo compartilhar o mesmo fôlego. Sam não acreditava mais em milagres, mas acreditava em portas que se abrem quando não deveriam, e às vezes isso era suficiente. Ao amanhecer, a tempestade havia posto sua fúria para descansar como uma besta cansada, cobrindo as planícies com um silêncio tão fundo que parecia que o mundo prendia a respiração. A neve cintilava com uma graça intocada e intocada, exceto pelas pegadas quase apagadas que levavam até a porta de Sam Morgan. Vestígios tênues de desespero agora engolidos pelo sono e pelo calor. Dentro, a cabana cheirava a cinza, caldo e ao leve perfume adocicado de pinho. Raquel despertou antes das crianças, seus olhos se abrindo, e não com pânico, mas com a atenção cautelosa de uma mulher que aprendeu a levantar antes que o problema pudesse se levantar também. Ela sentou-se no chão, onde havia usado seu casaco fino como travesseiro, e estendeu a mão instintivamente para o monte sob o cobertor onde seus filhos dormiam. Os 3 respiravam em sincronia, as bochechas agora coradas de calor, não de frio. Raquel levantou-se devagar, evitando as tábuas que rangiam perto da lareira, e caminhou até o canto da cozinha, onde Sam já estava em movimento, silencioso como a alvorada, mexendo uma panela sobre as chamas baixas. Você dormiu, e ele disse, sem olhar para cima. Eu tentei. Ela puxou o casaco mais firmemente sobre os ombros.
Obrigada por ontem à noite. Ele fez um leve aceno, e o tipo de aceno que carregava peso, não palavras. Entregou a ela uma tigela de aveia, cozida grossa com uma pitada de sal, a colher já quente de sua mão. Raquel a recebeu com ambas as mãos e sentou-se perto da janela, observando o horizonte deslizar para um azul pálido. O céu parecia frágil, como se um suspiro forte demais pudesse estilhaçá-lo. As tempestades passam, disse Sam. Mas a trilha sumiu. Você não vai encontrá-la por dias. Eu não estou tentando encontrar. Ela não olhou para ele ao dizer isso, e ele não pediu que olhasse. As crianças acordaram aos poucos, piscando contra a luz dourada. Theo sentou primeiro, esfregando os olhos com punhos sujos. Depois Finn, que bocejou como um gato e engatinhou até o fogo sem dizer nada. Sadie, menor e mais delicada que os irmãos, foi a última a se mexer, agarrada à boneca puída que não soltara nem durante o sono. Vamos, e chamou Raquel suavemente. Lavem o rosto. Não houve resistência. Eles foram até a bacia que Sam havia colocado perto da porta dos fundos, onde um balde de água derretida os esperava. Tinham aprendido a não fazer perguntas quando a sobrevivência estava em jogo. Sam observou de longe, notando como Sadie encostava a cabeça no ombro de Raquel enquanto Theo permanecia firme diante do balde, tremendo, mas decidido. Aquelas crianças, percebeu ele, já tinham vivido mais do que muitos homens que conhecera. E Raquel? Raquel usava sua força como uma costura oculta no vestido. Nada nela era barulhento, mas tudo nela era resistência. Quando o dia esquentou, Sam saiu para cuidar dos animais. Suas botas quebravam a crosta congelada da neve, e o frio mordia seu rosto. Dentro do celeiro, alimentou o gado com movimentos lentos e medidos. Seus pensamentos ficaram com as pessoas dentro da cabana, e não apenas hóspedes agora, mas uma presença impossível de ignorar. Quando voltou, a cabana tinha mudado nos menores detalhes. Raquel havia varrido o chão, colocado as roupas molhadas das crianças perto do fogo para secar, e remendado a barra de uma camisa velha dele, desgastada no punho. Ela não pediu permissão. Simplesmente se movia com o cuidado de quem sabe que restaurar a ordem é outra forma de rezar. Você não precisava, e disse Sam, tirando o casaco. Eu sei, e respondeu ela, dando um nó no fio. Mas me ajudou a sentir que eu pertencia, e nem que fosse por um minuto. Sam a observou, em o jeito como suas mãos se moviam com propósito, como sua voz não carregava amargura, apenas clareza. Perguntou-se quando fora a última vez que alguém lhe dissera que ela não precisava merecer seu lugar. As crianças estavam menos ariscas agora. Depois do café da manhã, Finn encontrou um cavalo de madeira na prateleira acima da lareira e um brinquedo que Sam tinha esculpido muito tempo atrás, nunca usado, guardado mais por memória do que por utilidade. Você que fez isso? Finn perguntou, levantando o brinquedo. Sam assentiu. Anos atrás. É bom, disse o menino, examinando-o como se fosse um tesouro. Posso mostrar para Sadie? Pode ficar com ele, disse Sam. Finn sorriu, raro e repentino. Isso provocou algo pequeno e inesperado no peito de Sam, como ouvir uma música que ele não sabia que tinha esquecido. À tarde, a cabana vibrava com um tipo silencioso de vida. Sam cortava mais lenha enquanto Raquel fervia a água para lavar as meias das crianças. Finn o seguiu para fora e ajudou a empilhar a lenha. Trabalharam lado a lado sem muita conversa, embora o menino perguntasse sobre o machado, sobre as melhores árvores para rachar, sobre como diferenciar boa lenha da ruim. Sam respondeu tudo com a calma de quem fala com animais ou ferramentas. Ele percebeu o quanto o menino aprendia rápido, e não apenas imitando, mas lembrando. Lá dentro, Raquel estava perto do fogão, mexendo uma panela com a mão esquerda enquanto Sadie segurava sua saia. Theo, sentado perto da janela, tentava desenhar o cavalo de madeira com um pedaço de carvão. O ar estava mais quente agora, e não só pelo fogo, mas pela presença, pelo pertencimento. Quando a noite caiu, Raquel estava na mesa servindo outra meia quando Sam finalmente disse o que o incomodava desde a manhã. Você planeja ir embora quando a estrada abrir?
Ela não respondeu imediatamente. Seus dedos continuaram costurando, firmes e precisos. Eu não sei, disse enfim. Não há mais lugar nenhum esperando por nós. Você tinha gente no oeste. Eu achava que tinha. Uma prima em Deer Lodge, mas mandou dizer que se mudou para o sul. Sem endereço. Sem rastro. Sam assentiu, devagar. Há trabalho, se você quiser. A senhora Webb, na cidade, tem a loja. Vai precisar de ajuda na primavera. Gosta de crianças. Raquel levantou os olhos, e não com suspeita, mas com a esperança cansada de alguém acostumado a portas que se abrem para perigo, não para abrigo. Você está nos oferecendo um lugar? Estou oferecendo abrigo, disse Sam. E talvez algo mais firme. Você não me deve nada por isso. Só acho que essa terra é grande demais para ser ocupada apenas por fantasmas. Ela não sorriu, mas algo em seus olhos mudou, como um degelo começando nas bordas de um inverno longo. Aquela noite, o vento não uivou. Sussurrou, em o tipo de sussurro que vive em cadeiras de balanço, canções de ninar e luz de fogo compartilhada entre estranhos aprendendo a deixar de ser. As crianças se encolheram novamente sob os cobertores. Raquel ajudou Sam a lavar os pratos, e suas mãos se tocaram brevemente na água e ásperas, calejadas, cheias de histórias que ainda não tinham contado. Não falaram sobre isso, mas nenhum recuou. Mais tarde, depois que tudo ficou quieto, Sam sentou-se perto do fogo com uma figura meio esculpida no colo. Agora começava a se parecer com uma raposa, e viva, alerta. Ele não tinha planejado isso. Mas algumas coisas se moldam sozinhas com o tempo. Raquel ficou perto da janela, braços cruzados sobre o peito, observando o céu escurecer. Há paz aqui, disse suavemente. Mas é do tipo que você conquista, não toma emprestado. Sam não respondeu. Não precisava. Ela já sabia que ele concordava. Quando ela se virou, ele lhe ofereceu a cadeira junto ao fogo. Ela aceitou. Do lado de fora, a lua começava sua lenta ascensão. Dentro, o silêncio se instalou novamente, mas desta vez não estava vazio. Estava cheio de possibilidade. O berço de calor que eles construíram juntos em um único dia resistia ao frio que antes havia engolido os dois. E, em algum lugar além da neve do passado, um novo ritmo esperava, e um que nenhum deles havia previsto, um que valia a pena permanecer para aprender. O degelo não veio de uma só vez, mas em pequenas coisas. Momentos pequenos em que a geada afrouxava seu aperto um pouco mais a cada dia. A neve amoleceu primeiro perto do poço, depois ao longo das beiradas da cabana, onde os pingentes de gelo choravam em poças. Sam percebeu isso pelo fato de a porta não emperrar mais e pelo vento, e antes feroz e carregado de tristeza, e agora trazendo o aroma de casca molhada e lama distante. A primavera, como a confiança, não chegava com trombetas. Chegava com paciência. Dentro da cabana, a mudança ecoava mais forte. Sam voltará a entalhar madeira, não apenas por hábito ou solidão, mas pelas crianças. Finn, em especial, era fascinado pelo ofício. Observava com um foco amplo e inabalável enquanto a faca de Sam moldava o pinho com movimentos seguros e suaves. Às vezes o menino se sentava num banquinho ao seu lado com sua própria lâmina pequena e um pedaço de madeira, imitando os gestos com a intensidade de quem entendia que aquele ato era sagrado. Esse aí parece um coelho, disse Finn certa manhã, inclinando-se sobre o ombro de Sam enquanto as aparas se acumulavam no chão como plumas enroladas. É para parecer, murmurou Sam. Você faz todos de memória. Alguns vêm do nada. Só mãos lembrando algo que a mente esqueceu. Finn piscou, como se tentasse entender como as mãos podiam guardar memórias. Depois sorriu, em só dentes e luz. Eu vou fazer um urso. Você vai precisar de paciência para isso. Eu tenho paciência, disse Finn orgulhoso. A mamãe diz que eu espero melhor que o Theo. No canto, Theo fez uma careta por trás de um livro gasto que Raquel lhes lera na noite anterior. Não é verdade. Sadie sentava-se junto à janela,
cantarolando baixinho para sua boneca. Ela a chamara de Abigail depois que perguntou a Sam qual fora o nome de sua esposa. Ele não planejava contar, mas a menina havia perguntado com tanta sinceridade, com tanta delicadeza, como se saber o nome pudesse trazer um pouco de bondade perdida de volta ao mundo. Raquel também começara a mudar. Embora suas transformações fossem mais silenciosas que as da terra, ela ainda se movia como alguém que espera que o chão desabe a qualquer momento, mas agora havia fendas nessa cautela. Momentos em que seu sorriso surgia sem resistência, ou quando seus olhos demoravam um segundo a mais sobre Sam do que antes. Ela havia assumido a cozinha e, embora suas refeições fossem simples, carregavam um tipo de calor que só vem de quem coloca cuidado nas coisas mais básicas. Sam frequentemente se encontrava comendo mais devagar, saboreando não apenas a comida, mas o gesto e o cuidado por trás dela. Certa vez, quando ela lhe trouxe uma tigela de ensopado, hesitou antes de colocá-la sobre a mesa. Você come muito pouco, disse suavemente. Eu como o que preciso. Você precisa de mais do que pensa. Não era sobre comida. Ele sabia disso. Ela sabia disso. Mas nenhum disse nada. Naquela noite, ele terminou a escultura da raposa e a colocou silenciosamente sobre a lareira ao lado do cavalo de madeira. De manhã, ela não estava mais lá e repousava perto do travesseiro de Sade. Lá fora, a terra continuava sua lenta ressurreição. O riacho começou a murmurar sob sua casca quebradiça. Árvores ainda nuas brilhavam com a promessa de brotos. Animais se moviam na mata. Pegadas marcavam a neve que amolecia. Os pássaros voltavam, tímidos e poucos. Uma tarde, enquanto os meninos corriam pelo quintal derretido e Sade dormia na varanda com Abigail aninhada sob seu queixo, Raquel e Sam se viram sozinhos na cozinha. Ela sovava massa, mangas arregaçadas até os cotovelos, cabelo preso com uma tira de tecido. Ele consertava a dobradiça da porta da despensa, observando-a mais do que o trabalho em si. Nunca imaginei você fazendo pão, disse ele. Eu também não, ela respondeu. Mas aprendi como as mulheres aprendem quando estão esperando alguém voltar e não sabem se ele vai. Sam apertou o parafuso na dobradiça. Ele já tinha ido embora muito antes de você partir. As mãos dela não pararam. Ele foi embora muito antes de eu admitir isso. Ela limpou os dedos no avental. Era um daqueles homens que só amam quando você não precisa de nada deles. Sam assentiu. Tem muitos assim. Ela olhou, e algo passou entre eles, em um entendimento antigo e merecido. Você já desejou ter ido embora em vez de ter ficado? Ela perguntou, a voz mais baixa. Ele encontrou seu olhar. Às vezes. Mas eu teria carregado a ausência dela de qualquer forma. Pelo menos aqui, eu sei o peso dela. Raquel baixou os olhos e pressionou a palma na massa. O luto é estranho. Você acha que vai te esvaziar, mas ele te preenche. Cria um cômodo dentro de você que nunca planejou mobiliar. E quando alguém entra nele, você não sabe se deve pedir que fique. Exatamente isso, ela disse, dando um pequeno sorriso. Triste, mas verdadeiro. Eles não falaram mais. O silêncio entre eles havia mudado, e menos ausência, mais convite. Naquela noite, Theo acordou com febre. Gemia em seus sonhos, testa úmida, bochechas quentes. Raquel o segurou contra o peito, murmurando palavras de conforto, mesmo enquanto o medo faiscava em seus olhos. Sam não disse nada. Trouxe panos frios, ferveu água, checou seus estoques de casca de salgueiro seca. Sentou-se ao lado de Raquel durante o pior, observando enquanto ela embalava o filho e sussurrava histórias sobre campos verdes e cantos de pássaros. Você pode dormir, e ele disse, em voz baixa. Eu não vou, e ela respondeu. Não até ele melhorar. Ele vai. Como você sabe? Por que você ainda está aqui? Ela não o agradeceu, mas seus dedos roçaram os dele quando ele lhe entregou outro pano, e o toque permaneceu. A febre de Theo cedeu antes do amanhecer. Quando o menino finalmente adormeceu profundamente,
Raquel se virou para Sam com os olhos cercados de exaustão e algo próximo à confiança. Você não precisava ficar acordado. Eu quis. Ela assentiu e, sem dizer mais nada, encostou a cabeça em seu ombro. Apenas por um momento, apenas o bastante para permitir ser amparada por algo mais firme que o medo. Nos dias que se seguiram, tudo parecia diferente e não mais alto ou mais rápido, mas mais vivo. As crianças se agarravam ao ritmo que haviam construído. Manhãs junto ao fogo, tardes explorando a terra com Sam, noites aconchegadas perto de Raquel, com suas histórias e canções de ninar. Agora, o riso deles vinha mais fácil, menos como sobrevivência e mais como infância. Sam começou a entalhar animais apenas para ver a reação deles. Cervos, corujas, texugos. Finn declarou que um dia teria uma floresta inteira de criaturas de madeira. Sadie pediu uma borboleta. Theo queria um lobo. Numa manhã, Sadie entrou no ateliê de Sam, atrás do celeiro. Ela não disse nada, apenas subiu no banco ao lado dele e observou enquanto ele transformava um bloco de madeira em asas. É pra mim? Ela perguntou baixinho. Se você quiser. Ela assentiu, solene. É bonita. Você lembra o que as borboletas significam? Ele perguntou, fazendo uma pausa no trabalho. Ela balançou a cabeça. Elas significam mudança. De algo que rasteja para algo que voa. Sadie encarou a escultura, depois olhou para ele. Mamãe diz que a gente mudou. Ela diz, éramos minhocas assustadas e agora somos família. Sam sorriu. Parece certo. Quando abril avançou com degelo e florescimento, a cabana ganhou um novo tipo de calor que não podia ser atribuído apenas à lenha. As crianças não chamavam mais Sam de senhor, mas simplesmente Sam. Uma vez Finn escorregou e o chamou de papa, depois congelou, bochechas vermelhas, desculpas nos lábios. Sam não disse nada e apenas colocou a mão no ombro do menino. Finn sorriu e não se corrigiu. Numa noite, Raquel apareceu na porta do ateliê, observando enquanto Sam lixava as asas da borboleta até ficarem perfeitamente curvas. Você é bom com eles, disse ela. Eles tornam isso fácil. Ela entrou, passando os dedos pelas formas entalhadas nas prateleiras. Eles falam de você o dia todo. Theo diz que você sabe o nome de todas as árvores. Ele exagera. Mesmo assim, ele acredita. Ela se virou para ele. Eles estão se curando. Mais rápido do que eu esperava. São crianças, Sam disse. Elas sabem confiar de novo. Raquel assentiu, pensativa. Gostaria de poder dizer o mesmo. Sam largou a escultura e olhou para ela, e não com expectativa, mas com a paciência de alguém que entende que algumas portas se abrem devagar e só pelo lado de dentro. Não quero substituir ninguém, ele disse. Mas se você precisasse de alguém que fica? Ele deixou o resto no ar, inacabado, como um verso esperando o fôlego dela. Raquel não se moveu, mas sua voz veio firme. Eu não preciso ser salva, Sam. Eu sei, e ele respondeu. Só quero estar em um lugar onde você não precise fazer tudo sozinha. Os olhos dela brilharam. Não era exatamente choro, mas o brilho de uma alma que foi vista e ainda assim acolhida. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e o fogo crepitava abaixo, Sam saiu para ver as estrelas voltarem. Raquel juntou-se a ele, coberta por um chale, silêncio entre os dois. A lua subia sobre a serra, derramando prata sobre a terra amolecida pela neve. Ao longe, o primeiro sapo cantou. É lindo, e ela sussurrou. É, e ele disse, mas não tanto quanto o que está crescendo aqui. Ela se encostou nele então, e não porque estivesse com frio, mas porque podia. E, lá dentro, no parapeito da janela, a borboleta de madeira esperava pela manhã. O ar tinha se tornado expectante, como se algo distante tivesse despertado. A primavera havia começado seu lento suspiro sobre a terra, deixando botões suaves nos algodoeiros e pintando um verde tênue no vale.
A propriedade dos Morgan, e embora ninguém tivesse pronunciado o nome em voz alta, respirava com mais facilidade com a estação. Os dias passavam em ritmo tranquilo. Ovos recolhidos, pão assado, crianças descalças na grama molhada. Sam entalhava com uma janela aberta, suas mãos trabalhando mais suaves, sua mente menos assombrada. Raquel passava as manhãs na horta que haviam cavado juntos, mangas arregaçadas, cabelo bagunçado pelo vento. As crianças diziam que o riacho era delas. Sadie tinha sua árvore favorita. Nada grandioso marcava seus dias, mas havia uma plenitude na quietude, como estar dentro de um fôlego sustentado que já não precisava ser solto. E então veio o cavaleiro. Era fim de tarde quando a poeira se ergueu como um aviso na trilha sul. Sam viu primeiro do celeiro, uma linha fina de terra perturbada sob um céu pálido. Um único cavaleiro, veloz, sem carroça, sem carga, em apenas um homem em um garanhão escuro, cortando a paisagem como se ela lhe devesse algo. Quando o cavalo desacelerou perto da cerca, as crianças já estavam reunidas na varanda. Sam se colocou na frente delas instintivamente, calmo, porém firme. Raquel saiu da cabana com um pano úmido na mão e congelou quando viu o homem desmontar. Ele era alto, anguloso, o rosto afiado de um jeito que sugeria charme um dia usado como lâmina. Poeira grudava em seu casaco, mas as botas estavam lustradas. Seu sorriso não chegava aos olhos. Raquel disse com falsa surpresa. Ora, não é doce isso? Ela não respondeu. Foi uma longa viagem, e ele continuou. Ouvi dizer que você estava por aqui. Demorei umas cidades para achar o sussurro certo, mas acho que você também não estava tentando se esconder muito. Imaginei que uma mulher como você não duraria aqui sem se agarrar a alguém. Sam deu um passo à frente, voz firme. Quem é você? O homem se virou para ele, avaliando de cima a baixo. Randall Barney. Marido, pai, depende do dia. A mandíbula de Raquel se contraiu. O pano tremeu em sua mão antes de ela guardá-lo no avental. Ela não se aproximou de Randall. Também não piscou. Você não é bem-vindo aqui, disse Sam, calmo, mas definitivo. Randall riu suavemente. Calma aí. Acho que ainda tenho algo a dizer. São meus filhos, não são? Pelo visto você andou mantendo eles longe da família de sangue. Você os deixou para morrer, e Raquel disse, voz clara, firme. Você virou as costas quando precisávamos de fogo, de comida, de um lar. Eu cometi um erro, e Randall respondeu, mãos erguidas em falsa rendição. Que homem não comete? Mas ainda são meus por lei. Nenhum tribunal reconhece abandono como vínculo de família, Sam disse. Randall olhou para ele devagar, um sorriso torcido aparecendo, e o tipo que um dia deve ter cativado garotas de salão e vendedores de carroça. E você é quem, exatamente? O advogado dela? Ou só mais um tolo em quem ela se agarrou depois? Sam não respondeu. Não precisava. Raquel se colocou ao lado dele, voz baixa, porém firme. O que você quer? Custódia. Meus filhos, meus direitos. Você pode ficar se quiser, mas eles vão comigo, e eu os levo amanhã. As crianças observavam por trás do corrimão da varanda, olhos arregalados e confusos. Sadie apertava Abigail contra o peito como um salva-vidas. Você não pode simplesmente levá-los, Raquel disse. O olhar de Randall endureceu. Posso e vou. Não me faça chamar o xerife. Ele montou novamente, sem pressa, com a arrogância de quem está acostumado a conseguir exatamente o que exige. Você já teve seu pequeno conto de fadas. Hora de acordar. Ele partiu sem olhar para trás. A poeira engoliu seu rastro, mas suas palavras ficaram no ar como fumaça. Naquela noite, o silêncio caiu pesado dentro da cabana. As crianças não fizeram perguntas. Já tinham aprendido quando era hora de ficar quietas. Raquel caminhava de um lado para o outro na cozinha, passos metódicos, mas as mãos tremiam enquanto ela dobrava toalhas que não precisavam ser dobradas.
Sam estava sentado à mesa, afiando a lâmina por hábito. Ele não pode levá-los, ela disse finalmente, a voz quase num sussurro. Mas ele vai. Vai trazer papéis, ou pior. Ele conhece o tipo de homem que carrega palavras como armas. Sam assentiu devagar. Podemos lutar contra ele. Mas não será fácil. A lei favorece o homem com um direito, mesmo que falso. A respiração dela falhou. Eu não vou me casar de novo só para proteger meus filhos. Não vou trocar uma prisão por outra. Você não estaria. Ela olhou para ele então, olhos ferozes sob o brilho do medo. Mesmo que você seja gentil, Sam, mesmo que eu confie em você, isso ainda não seria liberdade. Não estou oferecendo casamento, ele disse. Estou oferecendo ficar ao seu lado diante dele, se for preciso. Ela se sentou à frente dele, as mãos apertadas no colo. Achei que estávamos seguros. Vocês estavam. Estão. Mas sombras não batem na porta. Elas entram sozinhas. No dia seguinte, Randall voltou, e não sozinho. Um homem cavalgava ao seu lado, usando distintivo e uma expressão dura demais para ser preocupação real. O xerife Malaloy, da cidade vizinha. Conhecido por alguns como justo, por outros como comprado. Eles desmontaram sem cerimônia. O xerife avançou com papéis na mão. Senhora, fui informado de que a senhora tem mantido seus filhos longe do pai. Segundo esta petição assinada e jurada pelo Sr. Barney aqui, as crianças devem ser entregues à custódia temporária até que o tribunal decida o restante. Raquel subiu na varanda, voz calma, mas tremendo nas bordas. Ele nos abandonou. Tenho testemunhas. Ele nos deixou para morrer na neve. A senhora tem prova disso? Sam se colocou ao lado dela. Você tem metade da cidade que a viu sair daquela tempestade com nada além da própria vontade. Ela trabalhou. Construiu uma vida aqui. Essas crianças estão vivas por causa dela. O xerife olhou para Randall, depois para a cabana, depois de volta para o documento. Pode ser, mas um juiz vai decidir. Até lá, as crianças vão com o pai. Os joelhos de Raquel fraquejaram. Sam segurou-a antes que caísse. Ela não se apoiou nele, mas também não se afastou. Então uma voz se ergueu atrás deles. A senhora Webb, a dona da mercearia, chegou em sua carroça, neve ainda grudada na barra da saia. Aquele homem não é pai de ninguém, ela disse alto. É um andarilho e um mentiroso. Pergunte pela cidade. Pergunte ao Dr. Adley. Pergunte a qualquer um que viu essa mulher criar essas crianças com dignidade enquanto ele sumia dentro de uma garrafa. Outras vozes surgiram. Dr. Adley, Pastor Elias, até o jovem Ben Miller, o rapaz do estábulo. Vieram não com armas, mas com presença e verdade. O xerife, preso entre papéis e pessoas, coçou a cabeça. Vai ter que levar isso ao tribunal, Sr. Barney. Não vou arrastar crianças embora quando metade da cidade está contra. Randall parecia prestes a cuspir fogo, mas engoliu, rosnando. Muito bem. Mas isso não acabou. Ele partiu novamente, desta vez mais devagar. O xerife o seguiu, resmungando sobre juízes e jurisdição. O povo ficou ali por mais um tempo. Não comemorou. Apenas ficou perto, oferecendo acenos e conforto silencioso. Raquel agradeceu, a voz falhando. Sam observava, firme e quieto, o coração cheio de algo que ainda não ousava nomear. Naquela noite, Raquel ficou diante do fogo, braços cruzados ao redor do próprio corpo. Ele vai voltar, e disse, e com mais papéis, palavras mais fortes. Sam assentiu. Então nós seremos ainda mais fortes. Ela olhou então, não como uma mulher assustada, mas como alguém medindo o formato da esperança contra a memória. Eu ia partir na primavera. Levar as crianças para algum lugar novo, sem fantasmas. Você ainda pode. Ela deu um passo à frente.
Mas talvez os fantasmas não sejam os que me perseguem. Talvez seja o medo de que nada dure. Sam abriu uma gaveta e tirou algo pequeno. Um anel de madeira, e simples, sem enfeites, entalhado com cuidado. Fiz isto antes da neve derreter, e ele disse. Não sabia se lhe daria. Não é um pedido. Só a prova de que eu acredito em algo duradouro. Ela o pegou devagar, segurando-o na palma como um pássaro frágil. Obrigada, sussurrou. O fogo estalava atrás deles. As crianças dormiam tranquilas no quarto ao lado. O vento lá fora trazia cheiro de terra, cinza e promessa. E embora o caminho à frente ainda guardasse luta e incerteza, uma escolha havia sido feita, e não por desespero, mas por suave resistência. Por um amor ainda não dito, mas claramente visto. A tempestade tinha voltado, mas dessa vez eles não a enfrentariam sozinhos. A última neve veio tarde naquela primavera, inesperada, como uma velha memória voltando justamente quando você achou que já havia crescido além dela. Caiu em espirais suaves, delicada e estranha, cobrindo de renda branca as colinas que começavam a ficar verdes. Não durou muito, mas foi suficiente para lembrar a todos que o passado, como o inverno, nem sempre recua quando se pede. Às vezes permanece, quieto, observando, esperando uma fraqueza retornar. Raquel estava à janela naquela manhã, observando a neve cobrir o canteiro onde brotos começavam a surgir. Seu sopro deixou uma pequena nuvem no vidro, seus dedos enfiados nas mangas da camisa de Sam que ela passará a usar nas manhãs frias. Não pertencia a ela, mas também não deixava de pertencer. Assim como este lugar. Este homem. Esta nova versão de uma vida que ela nunca ousara imaginar. Atrás dela, a cabana estava cheia dos sons da manhã, lenha estalando no fogão, Finn discutindo suavemente com Tel sobre quem alimentaria as galinhas, Sadie cantarolando para sua boneca enquanto trançava seu cabelo de lã. Sam estava à mesa, entalhando um pequeno pássaro em pleno voo. Ele ergueu os olhos uma vez, apenas por um instante, e captou o reflexo de Raquel na janela. Ela não virou, mas soube. O silêncio se quebrou com o som de cascos. Não apenas um, em vários. Eles chegaram não com raiva, mas em força, um peso certeiro sobre a terra meio congelada. Sam levantou-se rápido, olhos estreitando. Raquel foi até a porta antes dele, mão no trinco, coração disparado. Lá fora, Randall Barney desmontou com uma graça lenta e calculada. Usava um casaco que não tinha antes, novo, passado a ferro, limpo demais para um homem que vivia duro. Atrás dele, 2 homens desceram dos cavalos. Roupas finas. Um carregava uma pasta. O outro usava o emblema de juiz preso ao colarinho. A lei tinha vindo com carimbo dessa vez, não apenas com ameaça. O sorriso de Randall se alargou quando Sam saiu para a varanda ao lado de Raquel. Eu disse que voltaria. Ela não respondeu. Não desviou o olhar. O homem com a pasta abriu sem dizer palavra e retirou um documento grosso. Isto é uma decisão, disse ele, de forma impassível, concedida pelo juiz do circuito após um depoimento apresentado à distância pelo Sr. Barney. Ela lhe garante direitos de custódia imediata das crianças enquanto aguarda nova revisão. Você está ordenada a entregá-las aos cuidados dele. A mão de Sam apertou o batente da varanda. Elas pertencem a este lugar. O próprio juiz deu um passo à frente. Seu rosto carregava o peso burocrático e cansado de um homem que havia muito deixará de ouvir a verdade, preferindo a estrutura. Não decidimos com o coração, disse ele. Decidimos pela lei, e pela lei, o Sr. Barney é o pai sobrevivente. Você pode contestar, mas não aqui. Não hoje. Raquel avançou. Sua voz, quando veio, não foi alta, mas estava clara. Essas crianças não conheceram segurança até conhecerem este lar. Este homem, ela fez um gesto em direção a Sam e as alimentou, as manteve aquecidas, ensinou o que significa ser firme. Firmeza? Randall zombou. É isso que você chama de se esconder sob o teto de outro homem? Sam então se virou para ele, não com fogo, mas com algo mais frio.
mais antigo. Eu lhes dei um lugar para curar. Não para esquecer, mas para crescer. O juiz suspirou. Senhora, a menos que tenha tutela legal, você não tem autoridade para contestar. Eu sou a mãe delas. Você é uma mulher sem marido, Randall cortou. E este homem não é nada para elas. Sadie apareceu na varanda antes que alguém percebesse que ela havia saído. Ela segurava sua boneca e ficou entre Sam e Raquel, seus olhos grandes e fixos. Ele é, ela disse. Ele é tudo. O silêncio que seguiu foi antinatural. Pesado. O juiz hesitou, semicerrando os olhos. Sinto muito, disse enfim. Mas ela é uma criança, e emoção não anula jurisdição. O segundo homem moveu-se em direção à porta. Raquel ficou na frente dele. A voz de Sam veio de trás dela. Firme. Nós vamos com vocês. Todos. Todas as cabeças se viraram. Sam olhava apenas para Randall. Você quer reivindicar seus direitos. Quer arrancá-las daqui. Então faça isso diante de um tribunal adequado, com testemunhas, com olhos vendo. Você quer que seja legal? Então que seja público. Randall vacilou. A rachadura em sua postura finalmente visível. Ele não havia planejado encontrar resistência envolta em dignidade. Você tem sua decisão, Sam continuou. Mas eu trarei cada pessoa desta cidade para testemunhar o que você é. Vou até Helena eu mesmo, se precisar, e não vou parar. A boca do juiz se torceu. Está contestando? Estou invocando o direito de apelação sob o santuário de Omestiad. Há precedentes. Você não é parente consanguíneo. Sam assentiu. Não sou. Sou algo maior. Eu os escolhi. O juiz o encarou, depois olhou para o advogado, que deu de ombros com irritação. Ele pode registrar a apelação. Isso vai atrasar a execução. Talvez uma semana. Então é o que faremos, disse Sam. Os homens conversaram em voz baixa, nitidamente irritados por estarem envolvidos em um assunto que já não era simples. Randall tentou intervir, mas o juiz ergueu a mão. Reconvocaremos no tribunal do condado. Daqui a 3 dias. Até lá, as crianças ficam. Eles partiram sem apertar mãos. A neve havia parado. A varanda permaneceu carregada com o peso do que quase acontecerá. Raquel se virou para Sam. Você conhecia a lei. Aprendi quando perdi Abigail. Há muito que se lê quando não se consegue dormir. Ela olhou para Sadie, ainda agarrada à boneca. Depois levantou o olhar. Você ficou na frente dele. Você se colocou entre nós. E farei de novo, disse Sam. Enquanto você permitir. Dentro, o fogo estava abaixo. Sam cuidou dele enquanto Raquel sentava com as crianças, penteando seus cabelos, sussurrando que estavam seguras. Por agora. Por esta noite. Sam olhou ao redor da cabana conforme o fogo crescia. Ele viu as criaturas esculpidas na lareira, o desenho que Theo colara na parede, as botas alinhadas junto à porta, ainda sujas da lama de ontem. Aquele lugar já não era só dele. Naquela noite, ele colocou um novo tronco no fogo e puxou algo debaixo da mesa, o berço. Ele havia continuado a trabalhar nele em segredo, inacabado por meses. Ficará nas sombras, esperando. Ele o colocou perto do fogão. Raquel o viu, seu fôlego falhou. Você fez isso, ela disse, com a voz baixa. Para o que talvez venha. Ainda acha que vamos precisar? Eu não acho nada, disse Sam. Eu só espero. Ela se aproximou do berço, passando os dedos pela borda lisa. Tenho medo, disse. Vivi muito tempo com um tipo de medo que se esconde nos ossos. Eu sei, respondeu ele. Mas medo não é tudo o que você é. Ela o olhou, olhos suaves e brilhantes. Você acredita nisso? Acredito.
Então ela disse algo que ele não esperava. Não porque fosse alto ou ousado, mas porque era dela. Então eu também acredito. O julgamento veio rápido. Eles foram até a cidade como uma família, e não declarada, não definida por sangue, mas por escolha. O tribunal era pequeno, mas os bancos estavam cheios. Senhora Webb, Dr. Adley, o pastor. Metade da cidade veio não pelo espetáculo, mas pela verdade. Randall vestira seu melhor casaco, mas isso não disfarçava o vazio por trás de suas palavras. Seus argumentos tinham estrutura, mas nenhuma alma. Raquel falou apenas uma vez, calma e claramente. Prefiro viver pobre, viver quieta, viver sozinha com meus filhos em um lugar que os veja, do que vê-los partir com um homem que enxerga apenas a própria imagem nos olhos deles. Sam depois dela. Eu estava perdido quando os encontrei, disse. Não porque eu precisasse ser salvo, mas porque eu não tinha mais ninguém para quem dar o que restava de mim. Então eles vieram, e com fome, frio, coragem, e todos os dias desde então me lembram do que é estar vivo. O juiz ouviu longamente e então deu seu veredito. Custódia concedida a Raquel Barney, completa e permanente. Randall dispensado, sem direito a nova apelação. Do lado de fora do tribunal, Sam esperou enquanto Raquel abraçava cada criança, beijando-lhes as testas uma por uma. Então ela se voltou para ele. O sol havia rompido as nuvens. A luz quente caía sobre os degraus. Uma brisa trazia o cheiro de poeira e lilás. Ela tirou do bolso o anel de madeira. Carrego isto desde a noite em que você me deu, disse. Não porque tive que carregar, mas porque quis lembrar como era ser oferecida algo sem condições. Ele a encarou com firmeza. Você não me deve nada. Eu sei, ela disse. Mas eu gostaria de te oferecer algo também. Ela segurou a mão dele. Quero ficar. Não só pela próxima tempestade. Não só para criar estas crianças. Mas porque, quando olho para você, eu não vejo resgate. Eu vejo lar. Ele não falou. Não precisava. Apenas a puxou para perto, e ela o permitiu. Naquela noite, sentaram-se junto ao fogo. A chama era forte. O berço estava entre eles, balançando suavemente com o vento que entrava pela janela aberta. Sadie dormia no tapete. Finn e Theo encostados na parede, braços entrelaçados, respiro tranquilo. Lá fora, a última neve derretia na terra. Lá dentro, o amor e verdadeiro, gasto, enraizado, crescia sem precisar de cerimônia. E, se você ouvir com atenção, mesmo agora, talvez escute. Não trovão. Não tempestade. Apenas o sussurro de calor contra a madeira. A respiração suave de um milagre nascido não do fogo, mas da bondade. E o render de um berço balançando no ritmo de algo que não tem nome e, ainda assim, é tudo.